Bom dia, amados. Descansaram? Que bom, que bom. Pastor, sobre o que eu vou pregar agora cedo? Eu esqueci. Então, mas na verdade eu tinha falado para ele algo e eu acabei mudando e foi muito legal a própria explicação que ele acabou dando. Nós vamos estar falando sobre a parte do amor mesmo. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a área, ainda da pós-modernidade, que é o próprio tema da conferência. Só que nós vamos estar agora falando de uma posição, de um sociólogo, em relação a como ele coloca esse período chamando de sociedade líquida. Então, e o tema que eu vou estar pegando é o amor, porque ele fala que o amor foi abalado nesse nosso período. E como igreja, algo que Deus fala, ele até resumiu, os mandamentos do que? Ame a Deus e ame ao próximo. Então eu vejo Deus preparando mesmo que Deus possa falar aos nossos corações, possa falar ao teu coração. Eu vejo assim, uma das coisas que eu sempre falo lá para a igreja, já teve várias mensagens que eu fiz e eu não preguei, porque terminei ela e quando vou reestudar, eu falo, opa, tenho que esperar um pouquinho, tenho que, coisas assim, e não por ter que trabalhar mais em cima dela, mas por ter que trabalhar na minha própria vida, e eu vejo que como foi gostoso poder ver esse amor de Deus tão genuíno, e nos ter resgatado, e nos ter tirado de um contexto tão contrário, às coisas de Deus, tão contrário realmente às coisas do Senhor, Então, é uma gratidão muito profunda realmente. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa sociedade líquida. Não vamos pegar todos os temas, que se você for pegar todos os temas, tem como eu falei, o próprio sociólogo Bauman, ele acabou pegando a pós-modernidade e colocando nessa caricatura da sociedade líquida, como vida líquida, numa modernidade líquida. E ele descreve por que líquida, porque ele vê que a antiga era sólida, algo mais concreto, e essa é líquida porque parece que tudo tenta segurar água com seus dedos, com a sua mão. Você pode até segurar, ela começa o quê? Ela vaza e vai embora. E ele descreve a sociedade como um indivíduo sitiado, um homem que vive rodeado e vigiado durante o dia inteiro, e esse comportamento lhe causa um sentimento de segurança e de invasão, de ausência de privacidade. Eu estou lendo uma apostila aqui do Ivan Tadeu, Então eu achei interessante como ele resumiu essas sociedades aqui, tá bom? Então não é algo meu, é algo que eu estou lendo dele. Ele fala também sobre uma cultura rebelde e ingovernável, que a rebelião é comparada à feitiçaria e os rebeldes não gostam de ser governados. Nossa sociedade quer viver na anomia, ou seja, ausência de lei, e na autônoma, ou seja, autopessoal, norma, lei própria. Não posso ficar colocando a mão no peito, para não ficar dando esses tum-tum. Ele resume, ele coloca essa sociedade também como busca de abrigo e o alento e latente, busca de abrigo e o latente medo e insegurança. Por mais que consigam altos valores financeiros, vivem à procura da proteção, da segurança, da paz interior. No fundo, ele percebe que os bens dessa terra são insignificantes para suprir o vazio da alma. O pensamento em tempos sombrios, o que mais permeia a mente humana pós-moderna, constitui-se na maldade, na malícia, na avareza, prostituição, superficialidade e tantos outros pensamentos efêmeros. Dificuldade de amar ao próximo. Isso daí seriam os dois aqui que vamos estar falando um pouco hoje cedo. A dificuldade de amar ao próximo. O que nos afirma a palavra de Deus está se cumprindo. O amor de muitos vem se esfriando. Você vai ver no slide daqui a pouco isso também, essa citação dele aí, tá bom? E o convívio destruído. O afeto humano vem desaparecendo, relacionamentos por interesse imperam, a barganha e a corrupção tornam-se padrão na sociedade líquida da atualidade. A humanidade em movimento, ou seja, as mudanças, a transitoriedade, a extrema velocidade, a constante transformação levam milhares de pessoas ao caos. Sociedade líquida. Na sociedade líquida, pessoas possuem medo de compromissos,
fogem de relacionamentos sérios, buscam satisfazer suas necessidades de forma imediata e sofrem da solidão, da falta de sentimento e significado no presente e no futuro. Nós falamos um pouco sobre essas coisas ontem. A fuga da ausência de diálogo. É interessante que o meu amor estava ouvindo alguns estudos sobre esse tema e alguns estudiosos estavam dizendo que há uns anos para frente, muitos, não me lembro qual que ela falou, existe um estudo que parece que as pessoas não vão mais conversar verbalmente, vai ser só por escrita, né? E se a tendência a continuar como está acontecendo mesmo, né? Porque a tecnologia tem evidenciado a identidade, ela tem, né, um tipo de comunicação que só funciona no mundo virtual. E o último que ele coloca aqui, a conspiração e a ausência de lealdade. Interessante, né? E uma das coisas que Deus pede para nós, né, como igreja, o que é? É ser leal a Ele, é ser fiel a Ele, ser fiel à palavra dEle. Se amamos a Ele, devemos fazer o que Ele nos manda. E esse período tem quebrado, né, essas coisas, né? A lealdade tornou-se um tesouro raro. A trama contra o próximo virou uma atitude normal. A fidelidade não constitui-se papel relevante numa sociedade que só deseja um prazer o quê? Imediato. Então esses seriam, né, as lacunas para você talvez estar estudando um pouco para entender um pouco mais sobre essa sociedade líquida que Paulo coloca. Nós vamos falar sobre duas hoje, uma aqui e outra eu vou falar com os homens e na outra classe, né, que vai ser mesmo aqui imperando sobre o amor líquido. Mas como igreja, a igreja ela é líquida? Existe uma igreja líquida? Pode existir? Olhando para a forma que ele coloca aqui, é coisa para se pensar. Se pensamos numa igreja na pós-modernidade, se nós estamos nesse período, como devemos nos comportar, como devemos viver realmente? Tá bom? Então, nós vamos olhar um pouco para isso, e uma das coisas que eu queria começar com você, antes da gente ir para os nossos slides, é ler a nossa Apocalipse 2, o versículo 19, eu quero ler ali com você ele hoje, começar lendo ele. E nós já vamos estar orando também. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 19, ele diz aqui falando para a igreja de Tiatira, ele diz: conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Que a gente possa sempre estar recebendo esse título do Senhor, né? Você fez melhor. Você, olha, a gente tem um termo na família que a gente fala, olha, você apavorou, né? No sentido de que realmente a coisa está crescente, está crescendo, realmente desenvolvendo, mas não naquela vida morna, não naquela vida eu já fiz muito, não naquela vida de que muitas vezes a gente acaba se encostando. Já teve um acontecimento perto da gente lá, realmente, que uma pessoa veio aceitar Cristo como Salvador, e foi tão interessante que era uma pessoa muito ativa no que fazia, na religião que tinha e tudo mais, e muito. E foi tão interessante que quando chegou a nossa igreja, e o que foi levado, já trabalhei tanto que eu quero aproveitar agora um pouco. Um período é o que? Normal, né? Vai lá. Um certo dia eu falando e dando estudo, e já depois de tempo, de anos já, dando um estudo, né, bem individual, pessoal, e eu comentei, falei, olha, por que era tanto assim, e por que E às vezes acaba o quê? Perdendo esse contato com os irmãos. Então eu sei que é um contato rápido, e eu também, a gente incentiva, vai lá, cumprimenta e fala como é bom ter você aqui. E fala mesmo, não só aquele cumprimento assim, né? É aquele cumprimento assim? Oi, né? A pessoa só faz assim, ou nem olha para você, né? Não, o cumprimento é o quê? Tudo bem? Olha no olho. E que esse tudo bem não seja só um chavão, mas que você, né, na região que estava morando lá no Embuial, eu cheguei para uma senhora, eu não esqueci que tem que orar, nós já vamos orar, tá?
Cheguei para uma senhora e aí, bom dia, tudo bem? Daí ela, mais ou menos, posso ajudar? Aconteceu alguma coisa? Ela, o quê? Por quê? Por que você está falando isso? A senhora falou que está mais ou menos. Não, é só um jeito de falar. Porque o cumprimento, essa afeição tem se transformado no quê? Eu vou cumprimentar, porque senão vamos falar que eu não cumprimento, que eu sou isso, que eu sou antipático. Cumprimentar por quê? Como é bom ver você aqui, né? Coisas simples e temos perdido muitas vezes isso dentro da igreja. Hebreus 10, 24 também é uma passagem que eu gosto em relação a isso, em relação a falar dessa comunhão, dessa coisa entre os irmãos. E ele diz assim no versículo 24, que até o próprio versículo 25 ele vem com uma instrução bastante negligenciada hoje por muitos irmãos, né, que eu não deixo de congregar, mas ali até o próprio título, né, da minha atualidade diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E daí vem o texto falando ali, mas aí o versículo 24 diz: consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Tem uma versão ampliada que ela diz assim: devemos ter um cuidado atencioso, contínuo de uns para com os outros, procurando maneiras de estimular ao amor e às boas obras. Gostei dessa versão. Deu para entender? Olha só, devemos ter cuidado atencioso. Eu amo meus irmãos, mas se preciso eu não estou nem aí, que se vire, eu já tenho meus problemas. É com atenção, é aquilo que eu falei do cumprimento. Realmente, quando as pessoas falam para você tudo bem, você para ouvir mesmo. Que bom que você está bem, mais ou menos, só vai embora. Ou se a pessoa falou mais ou menos, é porque provavelmente ela está o quê? Precisando de você. Ou se ela fala não, puxa vida, né? Eu vou lá resolver tal coisa. Se ela falou não, é porque ela precisa de você também. Então seja o que? Atencioso, contínuo. Eu gostei disso. Nós como seres humanos, muitas vezes nós temos a tendência do que picos de amor. Quando que eu amo alguém? Catástrofe, né? Vamos orar por eles, sofrendo lá, porque estão isso, estão aquilo. Quando a televisão para de mostrar, nós o que também? Paramos, esquecemos do lugar. Contínuo. É algo que realmente devemos, né? Uns para com os outros. E procurando o que? Maneiras de estimular. Porque quando você demonstra amor, é quase como uma família de elefante. Eu acho que cada atitude, tanto más quanto boas. Eu vejo, né, às vezes indo em pediatra e falando para os pediatras, é porque os nossos filhos, E às vezes a pediatra começa a fazer algumas perguntas para a gente. E elas olham para a gente e falam, eles são vocês. Porque nós somos tudo agitado lá em casa, né? Tudo é ligado no 220 sempre. A gente está sempre assim, nunca a gente para. E daí a gente, crianças poderiam parar um pouco, né? Daí a pediatra, como que eles vão parar se vocês não param? Atitudes boas é a mesma coisa. Por que família de elefante que eu falei? Como que elefante, às vezes a gente vê eles andando? Eles não põem a tromba no rabo de um e eles vão andando em filinha, porque um vai levando o outro. E é uma consequência. Quando o irmão Israel chega aqui, o que você tem vontade de fazer? Peguei ele nem sabia que eu ia pegar ele, mas é porque dois cultos ele me chamou a atenção nesse sentido. Eu me senti estimulado a cantar e a rir. Ele cantando, quando que ele perde o sorriso cantando? Não é? E se ele chega aqui, irmãos, vamos cantar um hino a Deus, damos glória. Como que você vai ficar aí? Pior que ele aqui. É estímulo realmente, a gente é levado a isso, tá bom? Então, olhando para isso, eu quero trazer você então, vamos aqui, ali já está o primeiro, eu tenho que do de cima, né, que daí vai para, tenho que pegar, né?
que eu ligo aqui, meu amigo. Não, tá funcionando. Ih, pastor, acho que aconteceu aquilo que aconteceu na igreja. Eu falei, nós temos um desse, ele consome uma pilha por culto. Daí a gente parou de usar. Agora deu certo? Aí. Certo. Obrigado então. Então, uma igreja crescente na pós-modernidade, ou seja, o cristão na pós-modernidade, tá bom? Nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema hoje, ligado ao amor líquido, tá bom? Com o que a pós-modernidade coloca, e o amor bíblico, né? O que nós devemos fazer, a verdade concernente à palavra de Deus, né? Então vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, né? Pai eterno, Pai querido, engrandecemos o Teu santo nome e clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor realmente use a minha vida para que eu possa estar trazendo, Pai, aquilo que eu estudei, aquilo que o Senhor me ensinou, para que eu possa estar passando, Pai, a esses irmãos também, e que possamos sair daqui, Pai, com amor genuíno, realmente com um amor tão grande, Pai, para com o Senhor, para com o próximo, e que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em cada momento do nosso viver, que possamos ser realmente uma igreja como o exemplo de Tiatira, uma igreja com seu amor crescente, e que possamos desenvolver a cada vez mais, ó Pai, tanto ao Senhor, primeiramente, quanto também, Pai, aos irmãos em Cristo Jesus. E é isso que eu oro, que eu peço e agradeço, em nome de Cristo. Amém, ó Pai. E eu acredito, irmãos, que eu vou estar falando coisas aqui bem simples, que vocês já sabem, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Em um dos pastores que eu acabei ouvindo alguma coisa sobre a pós-modernidade, né, eles estavam falando sobre a teologia na pós-modernidade e sobre realmente tipos de estudos e tudo que fazem, e muitas vezes hoje tem igrejas, né, querendo que toda igreja seja teólogo. Amém por isso se toda igreja for, mas eles estavam mostrando que muitas vezes eles têm obtido muita igreja com muitos teólogos de cabeça, ou seja, cabeça cheia, muito conhecimento, mas pouco o quê? Vivência. E ele falou, então temos que ponderar as coisas, né? Temos que estar realmente fazendo de uma forma que possamos tanto aprender como desenvolver. Tiago, o que ele fala, né? Que se nós não praticamos aquilo que aprendemos, estamos o quê? Se enganando a nós mesmos, não estamos fazendo o que deve ser feito, tá bom? Mas o desejo do Senhor Jesus Cristo, né, qual é o desejo dele? Se você vai para João capítulo 17, versículo 21, ele diz o que? A unidade do corpo com a comunhão do que? Dos santos. Quando pensamos em unidade, é o que? É como um todo, tá bom? Se você olha para a igreja neotestamentária, você vê, né, a igreja de Bereia diariamente, quando você vê lá os irmãos unânimes, né, socorrendo e estavam lá, né, na oração, comunhão, no partir do pão, uma igreja junto realmente, que andava. Se olharmos para hoje, para as nossas igrejas, eu como igreja, será que eu tenho buscado isso? Será que eu tenho esse prazer, essa alegria? Será que eu busco essa unidade? Talvez é você olhar para o seu corpo, não tem partes do seu corpo que às vezes você fala, eu queria que fosse um pouco diferente. Não tem? Não que você não gosta, eu sou feliz com o meu corpo, com o que eu tenho, eu sou feliz, mas eu falo que eu queria que meu braço fosse um pouco diferente, eu queria que meu braço talvez fosse um pouco mais braço assim, né, o braço, o resto do corpo não, mas eu queria o braço, eu olho para o meu braço, né, e eu, sei lá, parece que ele é tão fino, tão, né, eu queria que ele fosse um pouco mais, mas eu sou feliz com ele, muito, quero perder ele, nunca, sou muito feliz, e eu busco cuidar dele, porque eu preciso dele, quero, né, até que ele for me buscar, ou eu ir para o caixão com os dois e funcionando bem. Não é porque talvez eu olho para ele e não é bem, né, como eu queria, então vou me desfazer. Muitas vezes, como corpo de Cristo, muitas vezes como igreja, temos essa tendência hoje, né? Eu sei que afeição, às vezes nós vamos ter afeição por pessoas diferentes de uma para outra. Afinidade, acontece isso, às vezes você vai ter afinidade mais com um, mais com o outro, isso não é errado, mas quando você olha para a afinidade, e você não tem afinidade com esse, então eu quero ignorar esse membro do corpo, né? Eu quero realmente deixar ele de lado, aí vem o erro, e aí acaba entrando nesse amor líquido, que realmente é um amor que você diz, eu amo a Deus. Se
você não ama o próximo, não ama Deus, tá? Ah, eu amo ao próximo, né? Então demonstra que você ama a Deus. Não tem como amar só a Deus sem amar o próximo. A palavra de Deus nos fala isso. João 17:21, unidade do corpo. O próprio Eclesiastes 4:12 mostra o quê? Que a união ela faz o quê? A força. Quer ser uma igreja crescente? O pastor não aguenta sozinho. Eu sou pastor, eu sei. Não aguenta. O pastor e o Israel também não vão aguentar sozinho. O pastor, o Israel e o irmão, a irmã e pam. Mas quando todo um corpo funciona bem, você já teve alguma parte do seu corpo que foi cirurgia anestesiada? Já foi a boca? Eu estou tentando fazer uma coisa assim, né? Acaba não conseguindo, e eu tento lá, a boca está lá. E parece que, eu lembro quando eu fiz uma cirurgia ortognática já, e a minha boca ficou fechada, a mesma cirurgia que o filho do seu Dir fez, né? Só que quando ele já fez, não trancava a boca. Quando eu fiz, eu fiquei 52 dias com a boca amarrada mesmo, amarrada que eu não abria a boca, né? E o que eu aprendi? Eu aprendi a falar assim, eu falava assim, daí eu ficava falando. Ai, cansava muito. Pesava. Funcionava, estava indo, mas se tornava um peso. Mas como Eclesiastes 4:12 fala, né, que o cordão de 3 dobras, o que não se dobra e não rebenta com facilidade, porque a união faz a força, né? Realmente desenvolve. Comunhão tem a ver com o que? Relação. E tendo como base com o que? A união nossa com Cristo, fazemos parte desse corpo. Então devemos nos empenhar, né, para manifestar a comunhão. E o aspecto, e esse é um dos aspectos mais importantes da igreja, a comunhão realmente. Mas a pós-modernidade, esse nosso período, essa sociedade líquida, ela quer o quê? Ela está acabando com isso. Mas devemos lembrar que como cristãos, estamos no globo, mas não somos do globo, né? Ou seja, como João 17:14, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não pertencemos a este lugar. Nós não somos, estamos aqui hoje. Deus tem um propósito para as nossas vidas, né? Para passar por esse período, para ser luz nesse período, para ser sal nesse período e ser diferença realmente, mas nós não pertencemos a este lugar. Nossa pátria não é aqui, é celestial. Então temos que viver, só que esquecemos disso. E muitas vezes vivemos como o quê? Como hoje aqui e um dia eu vou ser. Não, no momento que você aceitou a Cristo, você já faz parte dessa pátria celestial. Você já é um embaixador, você já é um representante, você já é um instrumento de Deus aqui para o quê? Para levar a Cristo a outros, tá bom? Mas a cultura contemporânea diz o quê? Então alguns slides que eu tirei aqui foi cópia do Google mesmo, tá bom? Somente algumas coisas em relação a filósofos, a filosofia, algumas citações deles. Então algumas eu resumi e algumas foi pego de lá mesmo, mas só para você entender um pouquinho, tá bom? E vamos ir através do estudo de Bauman, esse sociólogo polonês, tá bom? Ele não é cristão, tá? Parece que ele teve contato com mais, já alguma coisa eu li, mas ele já se pronunciou não. Mas ele fala em relação a esse período da pós-modernidade, esse período que ele chamou dessa sociedade líquida, tá bom? Então esse seria ele. Então o sociólogo Bauman chama a sociedade atual de sociedade líquida, onde os conceitos sólidos dão lugar a ideias que mudam com o quê? Rapidez, de forma imprevisível, e não são feitos para o quê? Durar. Podem evaporar de acordo com estímulos. Interessante que, olhando para essa citação, o que eu parei para pensar? Como você fala aqui, como coloca aqui nesses princípios que não são sólidos e eles não são feitos para durar. É como pessoas na igreja. Você consegue ver pessoas hoje com rotatividade dentro da igreja? Por quê? Eu estou aqui hoje, porque hoje nesse período essa igreja está sendo o que para mim? Bom, desde que ela não atinja aquilo que eu não quero, que vai contra aquilo que eu quero. Então, daí o que eu faço? Como estamos nessa sociedade líquida, nada sólido, nada é feito para durar, então o que eu faço? Vou para outra. E vou para outra.
E provavelmente depois de 1, 2 ou 3, essa pessoa vai estar, sabe aonde? Em nenhum lugar mais. Nesses anos que eu estou no ministério, nesses anos de convertido, é isso que eu tenho visto. Porque não existe mais o quê? Algo sólido. As pessoas o que? Buscam o do momento. Mas, se os tempos são líquidos, né? Como é anunciado pelos filósofos e sociólogos e coisas assim, temos uma palavra sólida que está acima do tempo, que é qual? A palavra de Deus, que ela diz o quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. As palavras de quem? De Cristo, né? Elas não vão passar. E o que elas falam sobre o amor, o que elas falam sobre as coisas que nós devemos ter, né, e fazer. Bauman dizia no seu estudo que a antiga modernidade era caracterizada pela sua solidez, modernidade sólida. O tempo atual, a modernidade líquida, é caracterizado pela volatilidade, pela grande possibilidade de adaptação, pela instabilidade. A coisa do dom de se realmente adaptar é uma coisa muito legal. Às vezes, até ontem a irmã Flávia, né? Certo. Perguntou para a gente se a gente sofreu quando se mudou para lá. Porque saímos da cidade grande, Curitiba, para ir para um lugar de 382 habitantes, não tinha comércio, estrada, né, de chão, rural, bem a coisas de planta relacionado e tudo mais, bem fora do nosso contexto, né? Fora, longe da família, se sofremos. Teve algumas coisas, claro, como o amor falou, às vezes aquela coisa da família, nós toda quarta-feira a gente tomava café com a sogra, um domingo com a minha mãe, um domingo com a mãe dela, e acabou isso. Se deparamos com o quê? Eu, ela e o Pedro. A Helena não existia ainda naquela época. Era eu, ela e o Pedro. Tudo era eu, ela e o Pedro. Então foi um choque. Mas algumas pessoas falam, mas você é feliz de estar aqui? E meu amor sempre falava uma coisa, olha, eu sou muito adaptável. Né? Se eu preciso ir para lá, eu vou lá e me adapto. Se eu preciso ir lá, eu vou lá e me adapto. E realmente o meu amor tem isso. Né? Eu estou, né, esses anos casado com ela, esses 19 anos, realmente é visível isso. Ela tem, né, esse tato. Então, você poder, né, se realmente adaptar para ser bênção, para ajudar, isso é muito legal. Mas não se adaptar, lembra, somos o globo, mas não somos o globo. Essa adaptação com o mundo é antibíblica, realmente não agrada a Deus. E isso tem trazido o quê? Pessoas olham para si e não se encontram. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Acredito que você está falando que o slide parece um anterior, não sei se é isso. Então, desculpa, eu não vi ali, talvez eu não mudei. Aqui, agora é para estar aqui, obrigado. Então, pessoas olham para si e não se encontram. Qual é a minha identidade? E como cristão, por que eu estou aqui na igreja? Por que eu sou um cristão? E por perder essa identidade, a pessoa acaba o quê? Entrando no mundo. O que eu preciso fazer? Por que eu devo fazer? Por que eu vou me envolver? Se eu não me acho, se eu não me encontro. E isso tem sido inculcado na cabeça o quê? Das pessoas. Tem trazido isso e pessoas estão muitas vezes na igreja. Lembra o exemplo que eu citei ontem? Quase como uma galinha de pescoço quebrado, só está lá. Mas por que eu estou? Você é importante. Você já parou para pensar que em meio de quantos Deus te buscou? Tem um propósito para você estar aqui. Um propósito para o quê? Para brilhar, ser luz, para que o mundo conheça a Cristo através de você. João 13,35 diz o quê? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É uma identidade da igreja, é uma característica da igreja cristã. Para mim isso fez uma diferença. Quando eu cheguei há 26 anos, lá na igreja de Portão, né, na primeira igreja, eu vindo de uma outra religião, e quando eu cheguei lá, jovens vinham me cumprimentar, adultos vinham me cumprimentar, senhoras me davam um abraço, e eu olhava para aquilo, né? Nossa, eles nem me conhecem, e vem dizer que é bom que eu estou aqui, e aquilo fez tanta diferença para mim que você não tem noção. Essa realmente característica o que? Do amor. Eu me senti tão acolhido, porque o que acontece? Eu tinha um problema no meu queixo, e eu acho que o meu era acho que era mais sério até do que o Ederson, né amor? Era muito mais torto o meu queixo, muito jeito assim, né?
Era muito. E no mundo, aonde eu chegava, eu via que as pessoas o quê? Estavam me olhando, cara, aquele queixo grande, aquela mão, aquela, né, assim. E o que acabava acontecendo? Eu acabei me retraindo muito. Daí quando eu cheguei na igreja, não vi ninguém assim. Ou, por que você é assim? Ou, não, vinham e me trataram como alguém que precisa de Cristo. Aquilo deu toda a diferença ali para mim realmente olhar para Cristo, né? Então é uma característica da igreja, é o amor, devemos desenvolver isso. Muitos cristãos acabam não entendendo o que é a vida, ou por que eu vivo, daí não entende a sua origem e muito menos o sentido do porquê foi criado. E perde a identidade. Por que eu sou um cristão? Perde o porquê Deus nos chamou. Perde o sentido, realmente. Mas Efésios de 1 a 6 fala também sobre a unidade da fé. E para termos comunhão com Deus e com o próximo, né, devemos o que? Efésios 4:3, se esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Devemos buscar desenvolver isso. Mas somos incentivados a viver o que? O agora, e perdemos cada vez mais a noção do tempo e da eternidade. Como assim, pastor, perdemos a noção do tempo e da eternidade? Nós não vivemos como pessoas eternas, ou que vão passar uma eternidade com Deus, ou só pensamos, não, minha eternidade vai começar quando? Ou se o arrebatamento for hoje ou quando eu morrer. Mas ela já iniciou, e paramos de viver, não olhamos realmente para isso, só pensamos no quê? Só no hoje. Por que visitar um irmão se eu tenho que limpar a casa? Por que ligar para o irmão para orar com ele se eu tenho que assistir um videozinho? Por que talvez ir lá, né, e mandar um versículo para o irmão? Como até hoje, até um pouco perigoso, né? Esse tempo atrás eu fazendo um devocional, nossa, um versículo falou tanto comigo, e na hora da oração veio uma pessoa na minha cabeça, e eu falei, pum, mandei esse versículo para uma pessoa. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? O que eu fiz? Por que você me mandou esse versículo? Eu, não, perdão, é porque esse versículo falou tanto comigo, eu achei tão legal, e Deus, sei lá, colocou você na minha mente. Mas o que tem acontecido? Pessoas têm perdido a noção. Por que crente vai falar da Bíblia com crente? Se eu vou visitar você, eu tenho que falar do quê? Por que eu tenho que falar da Bíblia? A Bíblia é onde? É na igreja. Não, porque nós perdemos tempo, perdemos a noção da eternidade. Ontem falamos, né, dessa característica da pós-modernidade, que se encontra o quê? No agora, no que estamos vivendo, ou seja, no momento. Mas Colossenses 3:2 diz o quê? Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas só daqui da terra. Também eu não estou dizendo, então cada vez que eu me encontrar com o irmão da igreja, só tem que ser Bíblia. Que não seja nada contra ela, tá? Mas não precisa ser somente. Claro que você pode falar de família, claro que você pode falar, né, de um filme que você gosta também. Mas e por que não? Olha, eu fiz uma devoção, foi tão legal, eu posso ler para você. Vamos orar junto pela igreja? Vamos orar junto pelo pastor? Vamos orar junto pelos irmãos? Mas muitas vezes o que queremos fazer? É cozinhar eles só, né? Mas por que não ser diferente? Então, diante desse cenário, o cristão atual pode se perceber irrefletidamente agindo com massa de rebanho, descartando relacionamentos, compromissos feitos para durar, usando das pessoas e instituições tão somente para se aliviar das mazelas da solidão ou manter-se o que em evidência. Interessante que no Google, né, o irrefletidamente pode ser alguém que não tem reflexão, age sem pensar, e pode ser também aquele que não produz reflexo. Sendo que Deus pede o que para que a gente seja? Luz. Que pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Que crentes vejam Cristo em nossas vidas. Estamos aqui para ajudar uns aos outros a nos edificar. O que é mais gostoso? Você ficar perto de um irmão fiel ou você ficar perto de alguém infiel? Se você é fiel, você vai querer ficar perto do fiel.
Foi tão interessante que uma vez eu estava numa roda de conversa de amigos e uma pessoa foi falar, não, porque antes você não me dava bola. Não falando para mim, falando para uma outra pessoa. Daí a pessoa falou, eu não te dava bola? Ou você não queria estar perto de mim? Daí a pessoa que falou, realmente, eu não queria nem estar perto, eu não queria estar perto de você porque eu não estava perto de Deus. Porque a pessoa que ele estava reprovando era alguém que buscava ser fiel ao Senhor. E ele mesmo viu que ele não queria estar perto. Por que ele não buscava? Porque ele não queria também realmente ser fiel naquela época. Mas graças a Deus, Deus trabalhou na vida dele, tá bom? Então vivemos a era das relações de bolso, que guardamos para lançar mão quando preciso. Não, então, mas eu vou ter amizade, por quê? Porque se um dia eu precisar, eu sei com quem contar. Isso chamamos da liquidez das relações, tá bom? Que é uma característica da contemporaneidade que marca de forma significativa os relacionamentos humanos. Dessa forma, o amor líquido, tal como vivenciado, retrata o que é um paradoxo humano dos tempos atuais, no qual o homem precisa relacionar-se, mas não deseja o quê? Comprometer-se. Por que eu vou me comprometer com os irmãos se eu já tenho meus problemas? É tão mais fácil, cada um no seu cantinho. Eu lembro que uma vez um pastor falou que tem uma música, não sei qual inário, que é eu no meu cantinho, você no teu, né? Não sei se alguém já ouviu essa música, né? Mas diz que tem, né? Eu nunca ouvi ela, não sei o que fala o resto. Mas eu não sei se daí reprova isso, ou como que é, mas falava essa frase. E muitas vezes agimos assim, é eu aqui, você aí. Muitas vezes para Deus nós fazemos assim, Deus é eu aqui, você aí também. Sem querer me envolver. A liquidez das relações, né? O mundo está frágil, as relações hoje são menos comprometidas e descartáveis. Como a água que corre pelas mãos, são algumas das ideias de Bauman, sociólogo polonês que já escreveu diversos livros tratando sobre a modernidade líquida, ou seja, essa era em que vivemos, onde nada é feito para durar, sendo que a palavra de Deus dura para sempre. Amém? Você crê nisso? Então nós devemos o quê? Ficar na palavra de Deus. Ela não muda, ela é permanente. Contudo, a verdade sobre quem somos e para que existimos ainda continua a nos desafiar. João 13,35 diz o que? Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes o que? Amor uns aos outros. Não é porque você tem um crachá, ou um uniforme da igreja, um estilo de roupa, ou que você tem lá no cadastro, eu faço parte de lá daquela igreja. É porque você ama. Não seremos conhecidos pela fluidez, pelo número de conexões virtuais. Porque hoje pessoas o quê? Eu tenho quase 5.000 amigos, né, no Face, né? Ou nem Face mais, Face já é desatualizado, né? Eu sou velho, né? Agora é outras coisas, né? Eu nem tenho ainda o Instagram e coisa assim, né? Mas eu tenho tantos seguidores, eu vejo as crianças chegando na escola, professor, quantos seguidores você tem no Instagram? Eu falei, eu não tenho. Que mundo você vive, né? Eles, nossa, eu já tenho 100, outro vem, eu já tenho 400 e pouco, né? Outro, não sei o quê. Daí uma menina do estado veio, porque o meu já passa de 12.000, né? E isso é amizade. Pela quantidade de informações ou imagens que postamos ou vemos, pelo uso, pelo descarte ou cancelamento de objetos, pessoas, instituição, seremos conhecidos pela capacidade de amar uns aos outros. É aí que nós vamos ser o quê? Conhecidos. Pulei aqui fui mais rápido. Onde estão os cristãos da nossa geração, aqueles que com poder, amor e moderação servem ao Senhor? Temos aqui? Amém? Uma igreja crescente, que desenvolve isso também, tá bom? Então esses são apenas alguns dos problemas apresentados por Bauman, que não se aplicam somente aos relacionamentos amorosos, mas entre famílias, amigos, igreja e outros também. Então é importante você entender isso, tá bom? Mas é importante você entender esse amor com o próximo, mas primordialmente com quem? Com Deus, para evitar crise nos relacionamentos. Se você fala, mas pastor, por que eu não consigo me relacionar? Veja como você está se relacionando com Deus. Aí vai ser toda a diferença. A pós-modernidade nos oferece o pensar, o agir, o quê? A partir da independência, da individualização, e nos tornamos o quê? Solitário no mundo atrativo. Você faz o que faz enquanto isso for bom para você.
Esse pensamento está muito, muito e muito perto de nós. Cuidado, tá bom? Mas bem, no início da igreja cristã, vemos que os discípulos de Jesus e a igreja neotestamentária tinham uma mentalidade, o quê? Diferente. Vamos ler lá? O que fala lá em Atos? Você ali, pastor, deu um tempinho, mas já estou acabando aqui, pastor. Tem um pouquinho de paciência comigo aí, igreja? Vamos ver lá, Atos, capítulo 2, sei que é uma passagem conhecida, mas olha ali o que fala lá no versículo 42 e 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, não era separado, estavam juntos, né? E tinham tudo em comum. Eles dão aqui alguma característica: vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes. Não pensa, hoje não é importante ir, tem tantos na igreja, outros vão, então o pastor nem vai te falar. Não, você é importante, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com muita tristeza e singeleza de coração. Isso? Alegria. Como você acordou hoje? Amém, porque vou na casa do Senhor, vou adorar a Deus com meus irmãos, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, e o Senhor acrescentava, porque o amor é uma característica da igreja. Efésios 4, de 1 a 6, 15 a 16 também fala sobre esse assunto. Então, quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. E esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho o quê? Harmonioso, não uma igreja em guerra ou coisa assim, né? Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor poderá reconhecer o que? Os evangélicos, o cristão, vamos colocar assim, né? Como sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Porque a Bíblia diz: tem de igual cuidado uns com os outros. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, será que hoje ela é afetada por essa crise do relacionamento, por essa sociedade líquida, né, do amor? Você parar para pensar, qual é o valor de uma pessoa para você? Hoje tudo tem mais valor do que uma pessoa, né? Mas e para você? Qual é o valor de uma pessoa? Por que eu digo que o valor de uma pessoa é menos? Por que querem legalizar alguns atos para acabar com a vida? Por que isso? Porque o amor, porque o valor da pessoa não tem mais. Não existe igreja líquida que se adapte aos novos tempos, tá bom? Existe apenas uma igreja cristã instituída por Deus, onde todos, né, independentes das suas falhas, são incluídos somente porque trocaram de lugar com Cristo e podem agora viver como Ele planejou, porque nós merecíamos morrer na cruz, mas Cristo fez, então esse pagamento foi pago. Isso envolve o que? Aceitação, não do pecado deliberado, mas de processo de santificação em qualquer área que estamos vivendo, ou que outro está vivendo também, para que você possa ajudar um ou outro a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se perdermos, vamos voltar para a verdade? Que quem é a verdade? Lembra ontem? Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. Vamos voltar para a palavra de Deus? Vamos ser fiel realmente à palavra de Deus, que ela não passa. E o que a Bíblia propõe para você? Que a gente pratique uma coisa chamada mutualidade. E mutualidade, né? E mutualidade seria o quê? É a qualidade, o estado de que o mútuo, reciprocidade, troca. Portanto, podemos afirmar que a mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns para com os outros, para expressar o seu amor e a sua unidade. Agora, esses dois slides eu acabei pegando de uma revistinha mesmo, porque eu achei legal. Eu trouxe aqui uma folha, mas o nosso tempo não dá, que tem tudo isso daqui, são mutualidades do Novo Testamento que a gente pode pegar. Tem o título e o versículo, título e versículo, título e versículo. Mas eu peguei esses daqui para a gente resumir um pouco, e ele diz o quê? Como que eu posso mostrar essa mutualidade?
palavra de Deus nos diz: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeite-se uns aos outros, suporte uns aos outros. Se você vê características que mostram o que para nós? Não você, mas quem? Realmente ao próximo, ao seu irmão que está do seu lado, ao seu irmão que realmente está atrás, na frente, que faz parte desse corpo, que faz parte do corpo universal de Cristo, tá bom? Então nós vemos aqui eles falando ame, prática, aceite, né? Então é tão interessante porque quando você pega aqui o ame é prática, né? Como que você deve praticar? Aceite as diferenças. Lembra que na diversidade pode fazer algo muito bom. Saúdem, mostrem isso, mas com atenção, tenham cuidado, se sujeite. Não é que eu vou ser capeta de outros, né? Não, se sujeite, seja servo realmente. Suporte. Ai, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ela... Não, suporte, a Bíblia nos fala. Os discípulos servem uns aos outros. Gálatas 5,13, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos para com os outros, orem uns pelos outros. Princípios simples, né? Quem nunca ouviu desses princípios, levanta a mão. Eu sabia, eu falei, né, que ia ser algo simples realmente, mas que muitas vezes fazemos o quê? Quem olhou para o dedinho do pé hoje e falou que bom que você existe? Muitas vezes esses princípios de tão falado, a gente acaba tratando eles sem importância. Mas um dedinho é importante? Uma pessoa que quebrou um dedinho uma vez me falou que ele perdeu o equilíbrio, ele não conseguia andar. Não sei até que ponto é tanto, mas eu sei que realmente faz isso. A mutualidade, né? Constitui uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Esta vida recíproca, para ser verdadeira bíblica, ela precisa ser praticada por todos os cristãos de modo consciente, desenvolvida e aperfeiçoada, para que ela obedeça os mandamentos de Deus. Se em sua vida houver algumas dessas características, você tem que cuidar da sua mutualidade. Está ali, né? Muitas, né? Tristeza coletiva, sentimento de desilusão e vazio, falta de interesse pelas coisas do outro, falta de diálogo, falta de comunicação, desinteresse pelas atividades da igreja, desinteresse pelas atividades da igreja, mau humor, tensão, sentimento de solidão e de incompreensão, ridicularização, tá certo? Ou é ri? É ri? Tá certo? Ridicularização, falta de entusiasmo, falta de fé, vida espiritual individualizada, insultos e grosserias, atividades paralelas, ausência sem justificativa, vida de egoísmo e individualismo, ausência de perdão, indisposição para hospitalidade, inveja, questionamento da autoridade, o líder, o seu pastor realmente, ou outro, onde você se enquadra, murmuração sobre as atividades e programas, em vez de ajudar só reclama, prioridade profissional ou de lazer acima da igreja. Isso é falta da mutualidade com o seu irmão, porque você é importante para estar aqui. Então, chegando na reta final, precisamos observar, então, a partir dessa análise, né, da nossa vida cristã e verificar que se assemelha com a forma de pensar, viver no mundo atual, ou seja, no mundo pós-moderno, ou como alguns já estão chamando de neo-humanismo, que busca o seu estado e interesse individual. Se observarmos, o que diz lá o Salmo 122? Um versículo que é bem conhecido de todos. O que ele fala? Alegrei-me. O que significa isso? Eu só sou feliz porque eu vou lá naquele prédio. É isso? Essa referência é para o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, porque lá eu vou encontrar a palavra, lá eu vou encontrar a adoração a Deus, lá eu vou encontrar os meus... Quem? Irmãos, aqueles que Cristo morreu também e salvou, aquele que é pecador como eu sou também e falho como eu sou também. A sociedade líquida, né? Pessoas possuem medo de compromisso, pessoas acabam realmente sendo afetadas, então fogem de relacionamento e buscam satisfazer sua necessidade de forma imediata e sofrem com o quê? Com solidão, falta de sentimento e o significado no presente e no futuro. Mas qual seria aqui
a dificuldade do amar ao próximo. O que nos afirma a palavra de Deus está se cumprindo. O amor de muitos vem se esfriando. Mas que aquele amor que você já possa aumentar, que as suas últimas obras sejam mais do que as primeiras, que seu amor então seja crescente, que você desenvolva cada vez mais. Destruído, o afeto humano vem desaparecendo, relacionamentos por interesse imperam e barganho, e a corrupção torna-se o padrão na sociedade líquida da atualidade. Então, para a conclusão do nosso assunto aqui agora, último slide, só para você visualizar um pouco ali. Pós-modernismo incentiva o que? O individualismo, enquanto a Bíblia fala o que? A comunhão uns com os outros. Pós-modernismo incentiva o imediato, a Bíblia diz que é um processo. O fácil, o barato, a Bíblia nos mostra o sacrificial, que você realmente é sacrificial. O pós-modernismo incentiva a busca do conforto. Não, busca o que você se sinta bem. Domingo é muito cedo para você acordar às 9, que já acorda a semana inteira cedo? Não vá, né? Vá só naqueles que... Não, é hora de você daí lá e levantar realmente. A Bíblia nos manda o quê? Busque a vontade do Senhor. O pós-modernismo diz o quê? Agrade a você, enquanto a Bíblia manda você agradar quem? A Deus. E que Deus nos abençoe. Amém?